Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Vou falar um pouquinho sobre o racismo estrutural. Então, o que é o racismo estrutural? É uma naturalização de ações, hábitos, situações, falas e pensamentos que já fazem parte da vida cotidiana do povo brasileiro e que promovem, direto ou indiretamente, a segregação ou preconceito racial. No cotidiano da sociedade brasileira estão normalizadas frases e atitudes de cunho racismo e preconceito. São piadas que associam negros e indígenas a situações vexatórias, degradantes ou até mesmo criminosas, ou atitudes baseadas em preconceito, como desconfiar da índole de alguém só pela cor de sua pele. Então, resumidamente, o racismo estrutural é aquele que é repassado desde as gerações que nos precedem. Ou seja, são termos e hábitos que são de maneira não muito perceptível e branda, onde acabamos usando porque não sabemos muito bem o significado. Vou citar alguns exemplos. Não podemos denegrir a imagem de Jesus. Usamos o termo denegrir para nos refletirmos a ato de sujar ou manchar algo. No caso, a imagem de Jesus, nos dando a ideia de que a cor negra é suja, pois o termo denegrir, de acordo com as suas origens, significa tornar negro literalmente. Outro exemplo é: aquele moreninho ali é estudioso. O termo moreninho é utilizado como um eufemismo para não chamar o garoto diretamente de negro, como se chamar ele de negro fosse um insulto. Um último exemplo que eu vou citar para vocês é: todos aqui têm o cabelo liso, menos ela que nasceu com o cabelo ruim. O termo cabelo ruim refere-se ao cabelo crespo, que é muito comum entre todos os negros. Sendo mais explicativo, o termo é racista, pois nos dá a ideia de que existe cabelo bom, e que nesse caso seria o cabelo liso. A pergunta que muitos fazem é: ainda hoje existe racismo? E a resposta é sim. Por mais que as leis garantam a igualdade entre os povos, o racismo é um processo histórico que modela a sociedade até hoje. E uma prova disso é o contraste explícito entre o perfil da população brasileira e sua representatividade no Congresso. Enquanto a maior parte dos habitantes é negra, aproximadamente 54%, quase todos os parlamentares são brancos. Outro dado relevante da violência contra a população negra é que a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. Somos todos racistas? Sim, afinal, por mais consciência que tenhamos, vivemos uma sociedade alicerçada sobre estruturas racistas. Imediatamente, não há como fugir disso, mas essa não precisa ser uma realidade contínua. O que então precisa ser feito para combater o racismo de fato? Primeiro, é urgente que pessoas brancas reflitam, identifiquem e reconheçam seus privilégios. Não é uma tarefa fácil. Um bom começo é olhar para a própria história e perceber que em situações um branco levou a melhor. Alguns exemplos: durante a disputa por uma vaga de emprego, em que as pessoas tinham qualificações muito semelhantes, mas o negro foi dispensado. Em um momento de lazer, como um jantar em um restaurante em que pessoas brancas são servidas pelas negras. Uma outra atitude é deixar de usar palavras e termos que tiveram origem na discriminação entre brancos e negros. Mulato, dia de branco, a coisa está preta, entre outras. Por mais que conscientemente elas sejam usadas sem uma intenção racista, o fato de ainda estar em uso mostra o quanto o problema está enraizado em nossos costumes. Ao mesmo tempo, é necessário deixar de procurar pessoas negras exclusivamente para tratar de assuntos raciais.
É verdade que ainda hoje, pessoas negras em posições de destaque na sociedade são minoria, mas há médicos, advogados, escritores, engenheiros, intelectuais, negros. Eles precisam ser lembrados e consultados como especialistas para abordar diferentes temas pertinentes à vida contemporânea. Como se vê? Existem medidas para serem tomadas em todas as escalas da sociedade, desde essas atitudes cotidianas até políticas públicas que ampliem a presença de negros e indígenas em todas as esferas da sociedade. É importante ainda saber que racismo vai muito além de preconceito ou discriminação, e por isso os especialistas apontam diferentes tipos. São eles: individualista, quando o sujeito não entende a complexidade da questão e por isso nem sempre percebe seus próprios atos discriminatórios. Exemplos disso são as declarações do tipo: não sou preconceituoso, pois ainda existe amigos negros. Ou não existe diferença entre raças, afinal somos todos humanos. De fato, somos todos humanos. No entanto, isso não foi levado em consideração e continua não sendo na prática. As informações citadas até aqui indicam essa descrença, ainda fazendo uma diferenciação entre os brancos, negros, indígenas, entre outras raças. Institucional é o fato de que as instituições praticam direta ou indiretamente a discriminação entre as raças. Uma prova disso é o número de prisões em massa de negros pela polícia brasileira, como já foi mencionado. Estrutural é o conjunto das várias formas de racismo, incluindo o individualismo e seus desdobramentos como a discriminação e o preconceito, e o institucional, que estruturam a sociedade e naturalizam no imaginário coletivo que o lugar do negro está ligado à servidão, à discriminação. Vamos mudar isso. O racismo recreativo nada mais é do que uma mini agressão. É o racismo disfarçado de piadinhas, muitas vezes vistas como inocentes. Um exemplo muito comentado pela mídia foi o caso no Big Brother Brasil 21, quando o cantor Rodolfo colocou uma peruca de Homem das Cavernas e comparou ao cabelo de outro participante. João se sentiu ofendido e explicou o que era o racismo recreativo ao Rodolfo. Racismo recreativo é quando você faz racismo com humor. Isso você faz sem pensar, tipo num grupo de amigos, no seu trabalho, você não afeta, mas a pessoa que sente isso, que acontece diariamente com ela se sente ofendida. Recreativo significa algo que distrai, ou seja, algo que nos divirta, algo para nos entreter. Como já foi falado, o racismo recreativo, ele vem através de brincadeiras, de humor. Eu vou trazer aqui e enaltecer alguns exemplos que talvez nem você tenha percebido, mas que é racismo recreativo. Por exemplo, pessoas brancas no carnaval fantasiadas de nega maluca. Aquela expressão que algumas pessoas usam falando, a coisa tá preta. E piadas sobre asiáticos serem todos iguais. Racismo é crime, Lei 7.716, com pena de reclusão de até 5 anos de prisão. Deixem muito like e compartilhem para que essas informações cheguem até outras pessoas. Desde já agradecemos.